Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o podcast Vozes do Ramal, o podcast do grupo Política Quântica, um grupo que se propõe a debater a política no âmbito do Brasil e do mundo. Bem-vindos à primeira live aqui da página do Política Quântica. Nós somos um grupo que começou no WhatsApp e depois a gente formou um grupo de discussão e, por fim, agora a gente está nesse formato, já fazendo nossa primeira live aqui na página. Eu queria dar boa noite primeiramente para os integrantes, boa noite para o Léo, boa noite para o Eric, também são integrantes aqui do Política Quântica. Pode falar, Léo, boa noite. Boa noite, Bob, Eric, e prazer, Rodrigo e Júlia, e obrigado pela participação de hoje aqui. Eric, boa noite. Boa noite, Bob, boa noite a todos. É uma alegria, mais uma vez, estar aqui reunido para debater temas enriquecedores aí para a gente. Queria agradecer ao Rodrigo e à Júlia por poder estar agregando conosco nessa noite aí. Muito obrigado pela presença de vocês. Legal. Então, assim, hoje, além do Léo e do Eric, a gente está aqui com a Júlia Ramalho. Ela é gerente de projetos do Musqueria, correto, Júlia? Isso. Show de bola. Boa noite. E boa noite também para o Rodrigo, que também está aqui como especialista com a gente. E ele é produtor técnico do Sorriso Maroto. Só para deixar a galera familiar um pouco com esse novo formato que a gente escolheu, a gente decidiu fazer agora essa live. Quem quiser participar através dos comentários do Facebook, a gente vai estar vendo as perguntas, eventualmente até colocando aqui e fazendo para os especialistas, mas primeiro a gente vai ouvir cada especialista em parte. Então, a gente vai ter aqui mais ou menos 15 minutos para cada um fazer ali umas considerações iniciais, começando pelo Rodrigo. Rodrigo, então, o tema hoje cultura nos tempos de pandemia. Boa noite a todo mundo, boa noite, Júlia, Léo, Eric. É o seguinte, a gente está passando por um momento muito difícil, porque nós fomos os primeiros a pararem e com certeza vamos ser o último a voltar. E como eu já disse até para vocês, você viu até de um trailerzinho para o vídeo de hoje, a gente vive num governo em que a cultura é marginalizada, né? Nós não temos ninguém por nós, até pouco tempo atrás a gente não tinha nenhum secretário e agora a gente já tem um secretário, tá lá, não sei se a gente tem, mas tá lá. Não somos mais ministério, a ajuda veio atrasada, foi em junho que saiu, né, se não me engano, a Lei Aldir Blanc, não estou me recordando da data agora, vou até dar uma procurada aqui depois, que segue os mesmos moldes do auxílio emergencial, que de emergencial não tem nada, que demora bastante para chegar, tem todas as mesmas regras, todos os mesmos pré-requisitos para você conseguir ser elegível a esse auxílio. E como eu falei até na semana passada para vocês, cultura é um termo muito abrangente, né? Porque existem várias pessoas que vivem de cultura, várias não, a grande maioria, que não aparece para ninguém. Desde do bilheteiro do teatro, ao motorista da van, ao segurança, ao pipoqueiro, ao contra-regra, ao hold, ao assistente de iluminação. Tem toda uma cadeia que vive no submundo, que ninguém sabe que existe, que ninguém conhece, que ninguém olha por nós, na verdade é essa. A gente vive no meio underground total, e são só os poucos que aparecem, que conseguem ter uma boa remuneração, tá, uma segurança um pouco maior. Então, resumindo a sua pergunta, para não me estender, para dar a palavra para a Júlia, o que eu vejo com a cultura em termos de pandemia é catastrófico, ponto. Se nenhum setor do Brasil foi, de fato, auxiliado pelo governo, com exceção dos banqueiros, logicamente, não vai ser a cultura que vai ter esse privilégio dentro de um governo que marginaliza a cultura com todas as formas e meios que eles têm. Então, é mais ou menos isso que eu tenho. Perfeito, Rodrigo, perfeito. Obrigado. Foi uma fala inicial bem importante.
Algum dos dois, o Eric ou o Léo, querem a palavra para comentar alguma coisa antes de eu passar para a Júlia? Não, eu acho que dá para passar para a Júlia, mas assim, é bom a gente perceber a experiência que o Rodrigo traz, né? E o ponto que ele observa que o auxílio emergencial ele não atende nem aos outros setores que, em primeiro momento, foram dados, né? Foi liberado para a sociedade, quanto mais a classe artística, né? A gente vê que o auxílio emergencial ele demora muito, né? E a classe artística, quando a gente fala sempre, o pessoal acha que é sempre os artistas famosos, gente que tem dinheiro, condições de passar por essa crise, e esquece que por trás das câmeras ali tem um produtor de som, tem um produtor de luz, e essa pessoa, essa galera tá a pena, tá sem espaço aí, tá sem nenhum amparo por parte do governo. E o auxílio não atendeu a eles nesse primeiro momento, né? É importante a fala do Rodrigo nesse sentido aí. Show de bola, Eric. Então, agora, Júlia, você também tem aproximadamente aí até 15 minutos, se quiser falar um pouquinho menos também, não tem problema nenhum, falar um pouquinho mais também, a gente tem uma tolerânciazinha. Eu queria saber de você, o que você tem para dizer para a gente aí sobre a cultura nesse momento aqui de pandemia e dentro desse governo, né? E falar um pouquinho também do que você faz, do seu projeto. Enfim, fica à vontade, Júlia. Beleza, obrigada, Bob. Primeiro, valeu, Piu, pelo convite. Obrigada, Eric. Valeu todo mundo. Salve, Rodrigo. Prazer estar aqui com você. Salve, Júlia. Então, em primeiro lugar, bom, eu entendo que eu e o Rodrigo, a gente está no mesmo mercado musical, só que a gente faz coisas muito diferentes, né? Então, ele atua Sim. mais na parte de show ao vivo. Eu sou gerente de projetos de uma gravadora, que é uma espécie de gravadora para marcas, né? Não é uma gravadora como Sony, é bem diferente, a gente é meio que uma agência de branded content. E por trabalhar com marcas e por trabalhar muito no digital, eu e o Rodrigo somos afetados de formas diferentes pela pandemia. Então, a projeção, por exemplo, para o mercado ao vivo desse ano de 2020 é de 75% de queda em arrecadação, né? Já para o digital, a gente tem números aí que estão surreais, né? Não que a gente possa afirmar que o digital vai crescer, vai lucrar mais que os outros anos, não é isso, mas, por exemplo, a gente tem hoje as 10 maiores, as lives brasileiras estão entre as 10 maiores do mundo, assim, do YouTube, né? Você vai pegar a lista do que arrecadou mais no YouTube lá, e 10 vão ser brasileiros no meio dos maiores. Então, nós somos impactados de forma muito diferente pela crise da Covid, mas falando como uma pessoa da indústria da música, uma pessoa que trabalha na cultura, eu acho que totalmente alinhado com o que o Rodrigo disse, assim, não tem, salve-se quem puder. Primeiro que, bom, não tem mais um ministério, né, segundo a Secretaria de Cultura foi praticamente uma piada, esperamos que agora, enfim, não sei, não tenho muita fé nisso, mas vamos ver o que dá. Mas, de fato, a fatia que ficou mais desamparada, que ficou sem assistência, é o pessoal do ao vivo, o pessoal justamente que está ali no backstage, quem faz o show ao vivo acontecer. A gente tem um exemplo aí que eu acho muito triste, na verdade, quer dizer, um pessoal que tem condição de ficar muito tempo, sim, ali, bancando a sua equipe até a corda apertar no pescoço. Essas pessoas deram o pior exemplo possível, elas despediram as suas equipes, né? Então, beleza, eu vou ficar aqui com o meu e agora eu vou fazer live. A gente tem, por outro lado, também umas iniciativas, sim, de, enfim, ECAD, o Bem Lá, que você, estimulando o pessoal dentro das lives doar para os profissionais da música. A gente tem o pessoal da própria classe se manifestando nesse sentido, mas ainda é uma coisa, se você botar isso proporcionalmente, é muito pequeno, né? É muito pequeno. A fatia dos profissionais de música que estão sendo amparados é muito pouca. Então, essa seria a minha contribuição inicial, né? Então, apesar de estarmos em pontos muito opostos, acho que isso é até bom para o nosso debate aqui, né? O Rodrigo vai falar de uma fatia do mercado que está absolutamente sem ninguém olhando para eles agora, e eu estou falando de uma fatia do mercado que tem trocentas mil marcas olhando para a gente, querendo botar dinheiro em live, querendo botar dinheiro em artista que está ali aparecendo no digital. Essa seria a minha contribuição para a gente começar a conversa. Show de bola, Júlia. Foram excelentes contribuições dos dois, na verdade. Que trouxeram, estou fazendo umas anotações, e trouxeram muitos pontos bem interessantes. Um ponto que eu queria focar, e eu vou pedir a ajuda dos meus amigos aqui, do Eric e do Léo, é a questão do fim do Ministério da Cultura e como ele está sendo gerido. Eric, você tem um comentário a fazer nesse sentido? Da troca de secretarias, por exemplo?
Assim, a troca de secretarias, né, é uma coisa que eu acho que incomodou toda a classe artística. Eu queria que vocês comentassem nesse sentido. Primeiro, criou-se uma marginalização da cultura desde a campanha do então candidato e hoje presidente Jair Bolsonaro, né? Falava-se muito da Lei Rouanet, que a criminalização da Lei Rouanet, falando que aquilo ali era uma forma de as pessoas ganharem dinheiro público e fazer o que ele dizia, pouca vergonha, as palavras que ele utilizava, né? Coisas que não eram tidas por ele como cultura propriamente dita, né? Eles querem limitar a cultura a um padrão, né? E aí, a partir daí, depois acaba o Ministério da Cultura, né? Ou seja, tem um rebaixamento para virar a secretaria, e depois disso nós temos aí uma troca constante de ministros, quer dizer, secretários, né? Que foi primeiro Roberto Alvim com aquele discurso lamentável, que plagiou Goebbels, né? Depois Regina Duarte, com a passagem meteórica, e aquela outra entrevista também lamentável que ela deu na CNN, cantando a 50 milhões em ação para frente Brasil, e falando que está morrendo gente todo dia. E agora o Mário Frias, né, que também é um cara que chega sem proposta nenhuma, né, também, como a Regina Duarte, não fala das perdas que a cultura teve, das pessoas que morreram do Covid-19, das perdas de pessoas extremamente importantes para a cultura, não traz nenhum projeto claro e específico para a classe. Eu queria perguntar a vocês como é que vocês veem esse rebaixamento da cultura, essa marginalização, e o quanto isso tem sido prejudicial para a cultura nesses tempos de pandemia. Isso mesmo, antes de passar para eles, Léo, pode fazer a tua... Eu queria aproveitar a fala do Eric, inclusive a sua também, Bob, no seguinte sentido, além de falar sobre as trocas do Ministério, o rebaixamento dos ministérios, até voltar um pouquinho que, na verdade, a cultura se transformou no ministério e teve um valor quando teve um governo de esquerda, né? Que foi o tempo que teve o Lula e a Dilma à frente como presidente. A gente sabe que muitos cantores, principalmente os antigos, né, não só cantor, né, que a gente acaba focando muito aqui na música, mas a gente também está falando de teatro, está falando de poesia, todos eles, historicamente, sempre foram marginalizados pelos próprios pais, pelos avós, enfim. Eles já enfrentam essa marginalização há séculos. E quando a gente chega a partir de 2003, com o governo de esquerda, você tem uma valorização e uma desconstrução dessa marginalização, né? Na verdade, assim, essa desconstrução talvez começou quando começou a render frutos, muito dinheiro, então aquilo dali vale a pena. Quando o ator é da Globo, vale a pena, enfim. Então eu queria que vocês fizessem essa analogia que o Eric fez, já partindo lá de trás, para fazer uma análise também sobre, parece assim, o retrocesso que é. A gente está voltando a 100 anos atrás com o governo que está tomando essa linha. E, salvo engano, não foram 3 secretários, né? Ele é o 5º secretário, Mário Frias. Salvo engano, é o 5º secretário no governo Bolsonaro. Primeiro, Rodrigo, essa questão do ministério, de tudo que a gente viveu e viu no governo PT, de positivo, talvez de negativo, e principalmente o que tem hoje de inegavelmente absurdo e retrocesso, que é o governo Bolsonaro, Rodrigo. Na época do governo PT, também tinham vários defeitos no Ministério da Cultura. Não era bom, não. Ninguém gostava, não. Muita gente não gostava. Mas, depois de 2018, a gente passou a ter saudade daquilo que a gente não gostava, né? Ficou bem pior o que está acontecendo. A marginalização da Lei Rouanet, que foi vertente de campanha, o Caramba 4, acho que 90% das pessoas não sabem como funciona a Lei Rouanet. Então, elas acham que o governo te dá um dinheiro e beleza, tchau, eu vou fazer um filme com o Didi e com a Xuxa e vou ganhar milhões de dinheiro. E não é assim que funciona. Também não faz parte da nossa live falar sobre isso. O retrocesso que a gente está tendo hoje, cara, é aquilo que eu falo. Eu ficar falando da cultura, que é a minha área, eu ficar falando do entretenimento, que é a minha área, beleza, é maneiro pra caramba, mas é um retrocesso geral, não é uma coisa só minha, não é só eu que estou sofrendo, tudo está retrocedendo, de saúde, de educação, de direitos humanos, de cultura, tudo está retrocedendo. Então não é só uma coisa nossa, mas como a gente está falando sobre cultura,
Eu acho que a gente vai demorar pelo menos aí muito tempo, cara. Muito tempo mesmo para a gente poder voltar ao prumo. Essa marginalização vai continuar. Tem uma garotada chegando agora com um pensamento completamente errado, com visões completamente distorcidas, que vai perpetuar ainda por um bom tempo essa marginalização da nossa cultura. Não, é verdade. Excelente fala, Rodrigo, nesse sentido. E também, principalmente, dessa questão de fazer entender que a gente é crítico, sabe? Tanto do agora quanto do antes. Né? Não é que a gente estava mil maravilhas, é que antes a gente estava, pelo menos, tentando caminhar para frente e apontava os erros e tinha espaço para isso. Né? E hoje... Exatamente. Hoje a gente só está lutando em diversas áreas, como você disse, para poder não deixar voltar mais e mais. Júlia, sobre esse assunto, o que você tem de contribuir aí para a gente? Pode falar. Eu acho que eu estou alinhada aqui com o que eu ouvi até agora. Acho que tentando responder cronologicamente as perguntas que foram feitas, então, sobre esse posicionamento do governo, enfim, as trocas no Ministério, na Secretaria, o Ministério nem tem mais, acho que está alinhado com o que foi sempre proposto, né? Um governo que sempre disse que a cultura não era importante, não era relevante, então faz todo sentido o que está sendo feito. Inclusive essa escolha de colocar sempre pessoas que não representam absolutamente nada para a classe, né? Então, assim, Regina Duarte, beleza, mas quem era a Regina Duarte ali na fila do pão, no momento em que ela foi colocada? Ela foi uma incrível, uma excelente artista, ainda é, né, uma atriz, mas no âmbito da cultura, né, das políticas de cultura no nosso país, não representava nada para a classe artística, pelo contrário, né, estava sempre indo contra o que a classe artística se manifestava nas redes, enfim, seus posicionamentos. Mesma coisa agora com o Mário Frias. Então, bom, o que ele vem fazendo pela cultura nos últimos tempos? E aí, de novo, tipo, direita e esquerda, tanto faz. Ele poderia estar se posicionando ali, mas pela cultura, ele se posiciona ideologicamente, um monte de coisa que não tem nada a ver. Então, colocar representantes que não estão fazendo absolutamente nada pela classe, para mim faz todo sentido pelo plano que esse governo sempre mostrou que tem para a cultura. Então, para mim está alinhado, mas eu não concordo. Sobre o que o Piu Piu falou lá atrás, então... Eu concordo também com o Rodrigo, nunca existiu Mil Maravilhas e sempre vai ter coisas que você reclama e coisas que você valoriza. Acho que isso é próprio de tudo que a gente vive, né? E de toda a gestão que a gente vai vivendo, a gente tem que tentar olhar o positivo e o negativo. Mas, de fato, a gente tinha uma valorização, um olhar mais para a cultura em outras gestões, e agora não, agora essa total negação da arte e da cultura. Acho que é bem por aí mesmo o meu pensamento. É uma espécie de cala-boca, né, Júlia, que ele deu, né? Assim, colocar alguém que não representa a classe, é só dizer, Exato. Tem alguém. Você quer ver um outro exemplo, Eric? Bom, eu sou homossexual, né? E aí ele vai e coloca lá aquele menino que eu esqueci o nome, Carlinhos, não sei quem. É o único cara que a comunidade LGBT olha e fala, cara, esse cara aqui nada a ver. Esse cara aqui, a gente não concorda com o que ele fala. Aí ele pega esse cara e fala, mas esse cara aqui vai me representar perante a comunidade LGBT. Então, assim, para mim é uma marca registrada, inclusive, desse governo, né? A gente tem uma pergunta aqui que chegou para a gente nos comentários, e ela tem um pouco a ver com esse tema. Como o crescente espírito reacionário da sociedade brasileira vai descambar na cultura? Fica a inquietação. E aí, enfim, eu vou repassar a pergunta para vocês. O que vocês acham? Já descamba, né? Já descamba. Eu acho que é o comentário que o Rudá coloca aí assim, quando a gente vê que a sociedade ela tem esse espírito reacionário, isso desdobra na cultura, porque a cultura fica mais erudita, ela fica menos liberal, menos libertária, né? Eu não sei se menos olhar para o popular, eu acho, né? Não sei se esse sentimento, vocês concordam com isso, né? Ela passa a ser uma coisa muito, muito certinha, muito quadrada, sabe? Menos cara de cultura. Ao mesmo tempo hipócrita, né, Eric? Porque eu sinto que esse espírito reacionário aí, como ele colocou, ele começa a aparecer muito no discurso, né? Então, certos preconceitos, certos monstros aí que moram nas pessoas se sentem à vontade para vir à tona, ou seja, a gente vê muito isso no preconceito com o funk, a gente vê muito, né, o preconceito às vezes
com mulheres cantoras mesmo. Por exemplo, a chuva de críticas que a Ludmilla recebe, às vezes não é a mesma chuva de críticas que um outro cantor recebe, fazendo uma coisa bem parecida, entendeu? Mas ela, por ser mulher, por ser negra, periférica e tudo mais. Então, começa a surgir muito discursinho racista, discurso homofóbico, discurso isso, aquilo. Mas no fim do dia, você vai pegar lá as tabelas das músicas que são mais escutadas, tá todo mundo escutando funk, o mesmo cara que condena uma atitude X, Y, em nome da família, em nome do não sei o que, é o cara que é ok ouvir o sertanejo que vai falar sobre só, enfim, traição e etc. Então é hipócrita para mim esse espírito reacionário. Gente, assim, só para poder aproveitar um pouco da fala da Júlia, eu queria perguntar a ela, assim, dentro da visão dela, o que você percebe, se artistas, por exemplo, como o Pablo Vittar, né, que são assumidamente gays, ou que tem uma bandeira também, que ela vai contrária um pouco dessa sociedade reacionária, sociedade conservadora, se eles têm muita dificuldade de alcançar o grande público, de que forma isso afeta a carreira dele? Esse tipo de artista, Pablo Vittar, né, a gente está falando de nichos que tem, sim, um preconceito, uma rejeição muito grande, por um lado, mas é um nicho que tem uma aceitação, um alcance imenso por outro. Então, sim, às vezes você não consegue ir para uma campanha num nível, sei lá, nacional, muito, muito abrangente, mas é o artista perfeito para comunicar exatamente ali com quem você quer, né? Hoje a gente também vive um momento das minorias, enfim, das frentes, lutando ali pelo que eles querem, né? Hoje a gente tem bastante movimento do rap nacional, enfim, do funk, hip hop, que estão aí levantando suas bandeiras e conquistaram o espaço deles e também não deixam qualquer um entrar, e isso é ótimo. A gente percebe assim, que a grande massa às vezes tem uma certa restrição a usar camisa, dizer que é fã, mas ao mesmo tempo está curtindo as músicas desses artistas com... a gente tem um exemplo bom disso, Eric, que é, por exemplo, se a gente pegar as músicas que são mais escutadas hoje, né, no Brasil, se a gente for levantar os maiores números, eles vão vir do sertanejo, no streaming, nas rádios, naturalmente. Mas se a gente for pegar uma fatia só de digital, a gente vai ver que o funk, ele briga muito com o sertanejo no Brasil. Números são altíssimos e paro a paro ali. O sertanejo só atinge números maiores porque ele está nas grandes mídias e ele está na rádio, né? O funk não é radiofônico, o funk não dá para ficar tocando na rádio como uma sertanejo. Você pega lá, você faz a rádio edit, tira de repente uma obscenidade ou outra e beleza, vai tocar. Mas acho que isso é um retrato do que a gente fala. Então as pessoas estão escutando, elas escutam pra caramba, mas às vezes o que vem ali no discurso ali é outra coisa. Só uma observação nesse sentido, e aproveitando o que o Eric disse, isso acontece também muito, não só pelo lugar técnico, enfim, pelas possibilidades, né, como você disse, o funk não é radiofônico, então isso é um lugar que ele não ocupa por uma outra questão. Mas, muitas das vezes, por exemplo, Pablo Vittar vai colocar um hit no carnaval, e aquele lugar ali, beleza, Pablo Vittar consegue ser aceito, consegue consegue penetrar, mas determinados outros lugares, inclusive o lugar de ser chamado de cultura, né, que é um lugar dentro da nossa sociedade, muitas vezes não consegue, por conta desses valores reacionários e por conta dessa lógica conservadora. E isso vem muito das análises identitárias que a gente faz, e eu acho que são super importantes, porque eles dão conta, né, de um outro aspecto, que só uma questão de classe não vai chegar. Né? E nesse aspecto, isso influencia diretamente a forma como cada parte da indústria vai responder. E eu tinha marcado aqui, um outro assunto, que foi até outra pergunta do Léo, que o Léo falou sobre a questão de o que os famosos estão fazendo para ajudar as pessoas que dependem também da arte e nesse momento agora digital e tal, não estão podendo. Eu queria só chamar a atenção, antes de passar a palavra para o Léo, da fala do Rodrigo, porque o Rodrigo disse muito bem que quando a gente pensa em cultura, a gente pensa só no cara que está ali de frente na câmera, ou que está cantando, ou, enfim. E, na verdade, tem toda uma cadeia de pessoas trabalhando para poder fazer com que aquilo seja uma experiência completa para a pessoa, para que a pessoa consiga experienciar a cultura de fato. E desde trabalhadores completamente indiretos, né, como
transporte público, Uber e tudo mais e tal, com pessoas que estão diretamente ligadas àquele momento de espetáculo, que é o pipoqueiro, que é o bilheteiro, segurança. Eu queria passar para o Léo para ele poder fazer alguma consideração em relação a isso, depois para o Eric e depois para os especialistas. Pode falar, Léo. Eu só queria complementar, porque aqui, assim, todo mundo vem marginalizando a cultura, endossando o discurso do Bolsonaro e dos secretários que eles colocam, mas os primeiros a ajudarem quem estava necessitando foi a própria cultura, né? Salvo engano, Rodrigo, acho que você pode falar em números melhor do que eu, mas o Sorriso Maroto, na sua primeira live, conseguiu uma doação de algumas toneladas de alimento, álcool em gel, que não foi destinado somente ao pessoal da cultura, e sim à população de uma forma geral. Eu mesmo fui distribuir algumas das cestas, algumas também eu recebi também para mim, meu irmão recebeu, pessoas da minha família também receberam, que estávamos precisando. Então, assim, quem está sendo rejeitado nesse momento, o pessoal da cultura, está agregando o valor que o governo, que o Estado deveria agregar. Então, eu queria colocar essa pergunta do que cada grupo está fazendo, o que vocês estão vendo, não só da empresa da Júlia ou do grupo do Rodrigo, que trabalha hoje no Sorriso Maroto, mas o meio que vocês vivem ali, o que estão fazendo? O meu... Nada é oficial, né? Porque cada um tem o seu jeito de trabalhar, no caso, cada artista tem seu jeito de trabalhar. Assim. Outros artistas que vocês também trabalham, Léo, também deram ajuda, mas a grande maioria não está fazendo nada. Alguns artistas, porque a galera recebe por produção, né? Fez o show, recebe. Então, alguns artistas adiantaram 10, como se tivessem feito 10 shows, para depois irem descontar isso no decorrer do ano que vem. Outros são assalariados, os assalariados ainda estão recebendo salário, não parou hora nenhuma. Os sertanejos, até que a Júlia falou, um artista, que eu não vou citar o nome agora, saiu até no jornal semana passada, que mandou embora toda a sua produção, toda a sua técnica, todos os seus músicos. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Se o cara era CLT, ser mandado embora agora, querendo ou não, é uma ajuda. Não sei se isso também foi uma coisa para ajudar ou para piorar mais. Cada um sabe onde colocar lá perto. Com certeza, quando ele voltar a fazer show, essa mesma galera vai voltar, provavelmente. Talvez com cachê menor, mas volta. Então, a ajuda está sendo muito de cada um, do bom senso de cada gestor, do bom senso de cada empresário, bom senso de cada artista, entendeu? A galera mesmo também está se ajudando muito. Não necessariamente só vou ajudar quem é do meu. Então, a galera vai se unindo, vai fazendo campanhas, vai criando projetos, SOS Graxa, backstage não sei o que lá, tarará, tarará, pede ajuda para um artista, pede ajuda para o outro, vai na live, vira a referência de doação. Então, tá meio que nesse esquema de solidariedade mesmo. Assim, vocês já citaram que a ajuda do governo é quase nula. Depois de 4 meses de pandemia, eles aprovaram, não foi o governo, inclusive, foi o Congresso, não foi o presidente em si, foi o Congresso, aprovou uma lei e estava na espera do presidente sancionar essa lei. Sabemos que não tivemos grande ajuda, ou quase nenhuma do governo. Inclusive, alguns governistas falaram por que a cultura teria que receber uma ajuda diferente do auxílio emergencial que todo mundo recebeu. Mas, assim, a pergunta seria assim, o que vocês, a partir do que vocês estão fazendo no dia a dia, hoje, agora, estão esperando para o pós-pandemia? Preços baixos, shows vazios, valores superfaturados, o que vocês esperam? Os shows serão selecionados, só quem tem grana que vai conseguir assistir? O drive-in é algo que pode vir para ficar? Os meios digitais, Júlia, é algo que pode vir para ficar com relação às lives, enfim. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Sabendo que é difícil fazer qualquer tipo de projeção, né? Que a gente tudo muito certo, né? Mas a gente espera que vocês tenham uma ideia pra gente. O que vocês estão conversando na coxia? Vamos levar para o teatro. Foi bem pensada essa pergunta e eu só queria complementar com a questão de qual é a compreensão de vocês mesmo do que é o pós-pandemia, né? De se essas novas formas de entretenimento chegar às pessoas, se elas são, na opinião de vocês, drive-in, a internet,
inclusivas ou se elas acabam excluindo mais. Passa a palavra agora, já que o Rodrigo falou por último, fala a Júlia. Começa a Júlia respondendo. Beleza, então, logicamente, né, é difícil fazer qualquer projeção, mas a live com certeza veio para ficar. O drive-in eu não sei, não tenho uma opinião formada, realmente, porque no meu entendimento, no que eu consigo imaginar, eu acho que voltando, né, primeiro a gente vai conseguir voltar de um isolamento, lógico que botar milhares de pessoas num festival, num show, ainda vai ser um passo mais delicado, né? Inclusive pensando em logística de comida, de banheiro. Então, assim, acho que vai ser mais delicado, mas eu penso para casas de shows menores, assim, que essas coisas vão acabar começando a ser muito mais valorizadas, valorizadas na palavra que eu queria, elas vão ficar mais caras e vão ficar mais exclusivas, né? Porque imagina uma casa de show, de repente, que operava ali com, sei lá, 600 lugares, vai ter que passar a operar talvez com 300, 200 e pouco, para poder dar um distanciamento, né? Então, para manter essa operação, você talvez tenha que subir bastante seu ingresso, ou bastante o ticket médio da sua casa. Eu imagino que comece a acontecer assim. E por outro lado, com esse boom aí de live, a gente começou a ver que, bom, tem uma coisa que funciona e é muito inclusiva nisso, que é bacana, que é várias cidades de interior, né, pelo Brasil afora, o Rodrigo com certeza, né, que deve sair pra caramba aí em turnê. Cara, as pessoas às vezes se deslocam pra caramba, né? Pega um ônibus, passa 3, 4 horas dentro de um ônibus pra ir na cidade vizinha, assistir um artista e tal. E agora se tornou uma parte mesmo, né, da carreira do artista ali, marcar seu pedaço ali na live, né? Marcar ali sua presença na live. Então, eu acho que veio pra ficar assim. As marcas também perceberam o valor disso, perceberam que elas podem estar ali, fazer as estratégias delas ali dentro. Então, eu visualizo uma coisa agora, assim, a curto, médio prazo, ainda esse digital se mantendo bem forte, e o ao vivo voltando com restrições, e eu imagino que dando uma certa elitizada, assim. Lógico que aí depende do que a gente vai ter, né, tanto em políticas, assim, de prevenção, o que vai acontecer, saindo a vacina e dando tudo certo, isso muda tudo, aí acho que a gente volta ao normal, mas ainda com esse digital se mantendo forte. Bom, eu acho que a gente só volta, Júlia, com a vacina de fato. Eu acho que a gente só volta com a vacina de fato por conta de realmente do ticket médio. O ticket vai ser muito caro, vai ter que ser muito caro, porque você pega uma casa, foi o que ela falou, de 600 pessoas, você vai trabalhar com um terço, você vai colocar 200 pessoas, também não se sabe como vão suportar essas 200 pessoas, cada um vai ficar dentro de um cercadinho, vão ficar as 200 pessoas juntas na beira do palco, na aglomeração, então a gente ainda não sabe, e é tudo muito custoso, um show custa caro. Hoje a gente não tem ainda a malha aérea toda no Brasil funcionando, então a gente não pode fazer o deslocamento de 28 pessoas do Rio de Janeiro para Rio Branco para fazer um show, não é barato. Tem hotel, que também tem muito lugar que o hotel está fechado ainda, então é muito difícil. A live, realmente, eu vejo a live como um golaço. A live vai virar produto de muito artista. Eu acho que o DVD vai acabar para virar live. O cara consegue fazer vários trabalhos, vários projetos durante um ano, sem aquele custo todo de um DVD, que também nem existe mais, né, a forma física dele. E o drive-in, cara, eu vou fazer um drive-in mês que vem, com um sorriso, eu vou ver de fato como funciona do lado de cá do balcão. Eu já fui no drive-in do outro lado do balcão e é muito esquisito. É muito estranho você ficar dentro de um carro, vendo um show, ouvindo pelo seu rádio, e você não vê direito, você não escuta direito, você não tem emoção, você não tem o bar, cara, é completamente diferente. Eu acredito que o drive-in não vai vingar. Ele vai ser um tapa-buraco até a gente voltar a ter o show. Inclusive, vários drive-ins no Brasil, o ticket está lá em cima. E a galera tá indo mesmo para ver qual é da novidade e sair de casa, né? A galera também tava querendo isso. E agora, desculpa, vou estragar todo o protocolo aqui. Júlia, me responde uma coisa. As primeiras lives de todos os artistas foram super bombásticas. As segundas já caiu. As terceiras, eu até entendo que já tem muita flexibilização, já tem muita gente que não está em casa. Como é que vocês, que fomentam esse projeto, né, vocês são intermediadores,
Como é que vocês veem isso, galera? Tem alguma explicação? Eu sei que nada não é uma ciência exata, mas tem alguma, tipo, por quê? O que que faz o próprio o artista fez primeiro lá 3 milhões, na segunda live caiu para 1 milhão e tal, e na terceira tinha 400 mil, entendeu? Um artista hipotético, tá? Certo. Porque realmente é porque é novidade, né? No início estava todo mundo trancado em casa, aquela comoção toda, agora realmente está mais flexibilizado, e aí começou a live, enquanto ali ferramenta, né, modelo ali dentro das plataformas, ela sempre existiu, mas ela não era explorada dessa forma. E aí começaram a fazer, e aí realmente foi um boom. Mas o que aconteceu foi que começou a manter uma periodicidade, então o artista entendeu ali como que ele queria botar dentro da agenda dele, então se vai ser semanal, ou se eu vou fazer uma de vez em quando, e aí começou a diluir, mas não tem acabado. Começou a ter também muita concorrência, né, começou o pessoal a fazer, de repente começaram a ver, puxa, sábado já não é mais um dia bom de fazer, tem muita concorrência, sábado vamos deixar só para peixe grande brigar, outros artistas, outros escritórios começaram a escolher outros dias para botar seus artistas, e assim foi diluindo. Mas sim, continua bastante, né? A gente está tendo lives de todos os artistas, assim, praticamente, né? Digo, em tamanho. Antes era uma coisa muito artista grande, mas agora, pô, até o pessoal de barzinho até já se organizou e está fazendo a própria live, sabe? Então, eu acho que começou a também ter uma narrativa por trás da live, né? Então, a primeira live que o artista fez, de repente, legal, isso aqui é a minha live. Aí depois ele entendeu que talvez tem que começar a contar uma história por trás daquilo, construir ali um storytelling para ele poder manter aquilo com alguma periodicidade acontecendo, né? Tem alguns artistas sertanejos aí que estão transformando meio num formato mais meio um show de auditório mesmo, enfim, vai trazendo várias coisas, aí sempre traz uma influência, tem um apresentador, e por aí vai. Mas eu acho que tem se mantido um bom canal, né, para manter ali o contato com a audiência. E nesse tema das lives, Júlia, assim, para mim que estou leigo de fora, como é que consegue capitalizar as lives? É só com anunciantes, só as marcas que estão ali anunciando? Ou vocês veem a possibilidade de vender ingresso, ser algo fechado? Assim, eu, por exemplo, eu sou um cara que curto ver batalha de rap. Uhum. E a batalha de rap, a distância, por exemplo, tem uma batalha da aldeia que rola em São Paulo, que ela é muito famosa. A distância não é a mesma coisa, cara. Não tem um público ali em volta, entendeu? Então, assim, será que vender o ingresso fechado para a galera assistir o show seria possível por conta dessa perda desse contato humano? Fora a galera que é solteira, que gosta de ir para um show para poder, de repente, encontrar o companheiro para a vida aí e está prejudicado agora, né? Em casa live, quem é casado de boa, quem tem seu parceiro de boa, mas quem está solteiro é complicado. Eu queria perguntar a vocês como é que dá para capitalizar com as lives e se é possível pensar de repente em vender ingresso disso, entendeu? Como é que isso rolaria? Tudo é possível, se vai dar certo é outra história. Então, a gente tem 3 formas aí, no caso, a primeira forma que você capitaliza ali é pelo próprio YouTube, quando você escolhe o YouTube como plataforma, né? Mas ele paga por view ali, então você vai ter ali a sua merreca garantida quando você acumular ali números de views legais, beleza. Mas lógico, para você botar uma live no ar é muito investimento, né? Equipe de transmissão, é câmera, é o cachê do artista, enfim, é muitas coisas que o view do YouTube não vai pagar. Então, por isso as marcas vieram, enxergaram esse espaço como um espaço legal ali para promover, para se promover, enfim, para manter ali o contato com o seu público. Você pode fazer pelo um ingresso pago. Agora, como a gente ainda está, a live está muito associada ainda à pandemia, né? Ou seja, uma alternativa que surgiu porque as pessoas estão em casa, estavam em casa, confinadas e amedrontadas, enfim. Então, surgiu como uma coisa mais de acalentar, assim. Então, até alguns artistas tentaram fazer modelos pagos, e eram modelos, inclusive, assim, é pago, mas vai ser tudo doado para não sei quem. E não foi bem visto. Ainda que fosse doação, o ingresso não foi bem visto. Então, você pode fazer? Tecnicamente, você pode. Agora, se isso vai ser bom para a sua estratégia, tem que pensar. Acho que eu respondi, era isso? Era isso.
Mas agora, me dando uma outra pergunta, assim, não foi bem visto porque o momento as pessoas estão em casa e querem que as lives fossem uma forma de fazer com que ficasse em casa numa boa, esse espírito de solidariedade, ou porque cobrou, né? E aí tu acha que cobrar não vai rolar? Eu acho que é porque tem várias coisas que a gente pode associar aí. Seria uma mentira minha dizer que eu sei o que eu tenho a resposta, né? Não estou na cabeça das pessoas. Mas, primeiro, foi como eu disse. Puxa, um momento onde a live veio para ser uma coisa assim de acalentar as pessoas que estavam em casa, isoladas e assustadas com o início da pandemia, o início das mortes e tal. Então, era mais uma coisa de ser beneficente ali, de ser solidário, do que de fato eu vou cobrar, né? E quando você cobra também, você ainda não tem, a gente ainda não tem esse termômetro do que o que é um valor ok para se cobrar por uma live, porque como até vocês pontuaram aí já, não tem ali aquela coisa do show ao vivo, né? Deixa algumas coisas devendo ali no caminho. Então, acho que também as pessoas nem têm essa resposta do que o que é um ingresso ok para ser cobrado aqui, né? Às vezes vale muito mais a pena você estar ali, você botar uma marca ali dentro que vai pagar, vai ali conseguir monetizar, capitalizar a sua live, e você tá, e quem está em casa pode ver, porque a live tem isso, ela é democrática, né? É lógico, o Brasil não é um país onde todo mundo tem acesso a uma internet boa, uma internet rápida, mas a gente tem, sim, muita internet, né? Muita gente tem acesso à internet. As operadoras aí têm planos onde você não paga para ver pelas plataformas e tal, então você meio que exclui essas pessoas quando você escolhe cobrar um ingresso ali, né? Eu acho que a resposta estaria por aí. Se a gente juntar todas essas pecinhas, a gente chega lá. Perfeito, perfeito. Rodrigo, tem algum comentário nesse sentido, nesse tema? Não, nada a ver, mas esse lance do pagar a live volta naquele esquema que a gente estava até conversando no dia, que é o do futebol. Né? Sim. Você passou um jogo do Flamengo no YouTube, bombou. Passou a cobrar no dia seguinte e já não foi bem visto. Então, isso tudo tem que ser trabalhado. Eu acho que não vai ser uma boa você cobrar para ver. Prefiro ir no modelo da Júlia, realmente. Então, de fato, essa comparação com o futebol, ela é uma boa comparação. É lógico que tem todo um contexto do costume do cara ver o jogo na Globo e aquela coisa toda, enfim. Mas é uma boa comparação, e na verdade foi nela que eu pensei. Léo, fala comigo, você tem algum comentário, alguma pergunta a fazer? Na verdade, assim, fica meio aquela parte... Pô, eu vou pagar para um show que tem um monte de shows desse mesmo artista no próprio YouTube, com as mesmas músicas. Então, eu acho que fica meio estranho. E o futebol, pô, eu escuto sempre... Eu peguei ainda a época que a gente escutava jogo pelo rádio, né? Sem ter pay-per-view, essa história toda aí. Mas, enfim, na verdade, eu queria trazer um pouco uma pergunta mais com relação à preocupação para o aumento de números do caso do Covid a partir da cultura. O papel da cultura nesse lance. O Rodrigo, na semana passada, a gente bateu um papo muito rápido, né, até como um teste para a gente utilizar aqui essa plataforma. Ele falou que tem medo de que, de repente, a gente esteja no segundo e na terceira onda de contaminação, sem nem ter acabado a primeira, porque a gente não faz, enfim, a gente não faz exame, a gente não tem uma política clara de combate ao Covid, a gente não participa dos trabalhos de combate da OMS, enfim, pelo contrário, a gente se exclui, né, disso. A minha pergunta é assim, a princípio a gente estava vendo que os pequenos grupos de pouco público, ou os pequenos peixes, né, como a Júlia estava falando, teriam uma oportunidade maior quando voltassem os barizinhos, ou umas casas de show menores, enfim. Aí, essa é a minha pergunta. A gente não tem a vacina, e o prefeito do Rio, o governador do Rio, de São Paulo, já declarou que ficou até, inclusive, de liberar cinema e restaurantes na semana passada, o prefeito do Rio. A minha pergunta é, na opinião de vocês, qual deve ser o papel da cultura mediante essa situação? A gente sabe que está todo mundo enforcado. O governo, o Estado está criando uma situação para ficar todo mundo enforcado mesmo, sem ajuda financeira, e não ter jeito de ir para a rua. Isso também vale para os artistas, principalmente, que já estão parados há muito tempo.
Se eu sou um dono de bar e vou contratar um grupo X, ele tem que aceitar ou ele vai pensar direitinho? Não, eu não vou aceitar porque eu posso estar fazendo uma contaminação em massa aí num barzinho desse. O que vocês pensam sobre isso? Sobre esse possível retorno dos bares? Bom, eu acho que está todo mundo desesperado e acho que então não vai haver essa ponderação toda, mas também estou aqui só de achismo, né? Agora, se eu pudesse, na minha cabeça, o que eu atribuo de responsabilidade, eu acho que os artistas, principalmente aqueles que têm mais visibilidade, eles deveriam procurar dar o exemplo, ou seja, não aceitar grandes convites, não promover shows de grandes aglomerações, enfim, e fazer esse posicionamento publicamente, né? Não é só você não aceitar, mas como eu já vi até recentemente outras empresas de outros segmentos, né, academias, enfim, fazendo comentários públicos dizendo, apesar da organização aqui do governo do nosso estado ter liberado, a gente vai optar por não, porque a gente entende que não é o momento. Então, assim, é realmente muito louco você pensar que um show agora, que enfim, todas as coisas, né, casas de show, etc., vão conseguir promover de forma segura. Eu acho muito difícil. Então, eu acho que deveriam ter representantes, sim, na cultura que fizessem esse papel, né, artistas, enfim, pessoas que fizessem esse papel de conscientizar. Mas é aquilo, né, são dois lados, então também o pessoal que tá, cada um sabe onde seu calo aperta, tem um pessoal aí que também não vai aguentar e vai sair fazendo, vai tentar voltar a agenda. Acho que vai ser bem complicado, na verdade. Eu acho que o que vai segurar essa onda aí, ô Léo, pelo menos acho que dos artistas maiores, é realmente o custo do show. E o contratante não vai ter essa certeza de que vai dar certo, né? Que vai vender ticket, que vou contratar o artista X para poder vir para cá, vou pagar passagem aérea para ele vir para cá. Então, acho que é meio que o mesmo lance da academia. A academia, com certeza, não abriu, talvez não foi pela comoção, mas sim porque para ela, às vezes, custa mais caro ela abrir para funcionar pouco do que ela não abrir. Então, ela prefere não abrir. Assim, como vários restaurantes estão preferindo continuar com delivery, não vou abrir porque eu vou ter que recontratar meu garçom, recontratar minha copeira, recontratar um monte de coisa. Então, mantém do jeito que está. Quando tudo abrir de verdade, aí eu volto para a jogada. Eu vejo mais ou menos assim essa volta. E também estou com a Júlia no esquema de, tipo assim, essa ponderação vai ser muito pouca para quem puder realmente ir para a rua, porque está todo mundo, de fato, desesperado. Eu também acredito que seja proposital essa falta de ajuda para poder haver esse bate-cabeça, né, para você poder voltar a trabalhar. Eu vejo assim também. Eu ia fazer o comentário do tópico anterior, que aí passou batido aqui, mas acho que não deu tempo da galera esquecer. Mas a gente estava falando, Eric, que a live é um pouco sem graça ali, se você comparar ela com o show normal, né? Que você pode pôr e tal. Mas imagina o dia que a gente vai chegar mais rápido lá. A hora que a tecnologia acelerar, e já deve estar acelerando, né? Diante de cenário de pandemia, e a realidade virtual se tornar uma coisa assim mais acessível e mais presente. Imagina você, sei lá, ligar a live aqui, o artista na sua sala, sentando do seu lado no sofá, aí vai ser incrível, né? Aí vai ser irado, aí vai valer a pena. Aí vai desbancar o show para sempre. Até com aqueles dispositivos, VR. Imagina, você até vai... Pô, eu já imagino, assim, gravadoras ressuscitando artistas que já morreram, criando um 3D dele ali, entendeu? Licenciando a imagem dele ali com a família e fazendo um show inédito do Michael Jackson, sei lá. Umas coisas assim. Teve um show do Renato Russo em holograma, né, em Brasília há uns anos. Já tem uns ensaios, assim, né, de realidade virtual que o pessoal faz, mas acho que primeiro a gente tem que unir só uma tecnologia de fato, né, ali, uma realidade virtual que exista mesmo bem boa e acessível. Não adianta você ter um negócio que ninguém tem, né? A hora que as pessoas começarem a ter e que você começar a licenciar conteúdo para esse tipo de device, assim, nossa, imagina. Aí o negócio vai ficar louco. Renato Russo na nossa... Aí tu vai trabalhar pra caramba, hein, Júlia? Você também, cara. Já vai preparando o avatarzinho lá de seus artistas.
Aí, Léo, a gente não precisa mais sair de casa, não precisa mais de transporte. É verdade. Acabei agora aqui com o Léo. Pô, Léo, desculpa. A gente vai trabalhar no ramo da tecnologia. A internet é melhor no Brasil. Léo, vai ter que se matricular no Microlinhos, Léo. Gente, a gente já está chegando a quase 1 hora de debate, a gente tem um limite de tempo, e aí eu vou pedir tanto para os meus colegas quanto para os convidados para fazerem as considerações finais, e antecipadamente agradecendo. Começando aí pelo Léo, depois o Eric, depois o Rodrigo, depois a Júlia. Assim, na verdade, o Bob, é importante até dizer que, primeiro, o objetivo do grupo, né? Na verdade, a gente quer levar até quem queira assistir ou convidar várias pessoas a assistir umas conversas no qual elas mesmas podem participar, sejam atores nessa criação, e a ideia é a gente formar pessoas, criar conteúdos. O objetivo das páginas, inclusive nas redes sociais, é a gente detalhar esses conteúdos que nós estamos criando aqui a partir dos nossos especialistas e colocar lá à disposição para o pessoal pensar um pouco sobre esses assuntos também. Inclusive, quem tiver assunto, tema para a gente debater, traz, que a gente vai estar abraçando numa boa. Eu preciso muito agradecer tanto a Júlia quanto o Rodrigo. A gente já falou desse debate aqui há algum tempo, eu já tinha conversado com o Rodrigo, e, assim, a princípio, nós teríamos um debate até às 23 horas, mas a gente está em experimento também de plataforma nova, aí a gente está preferindo acabar com uma hora e pouco, que é o tempo que a gente tem aqui agora, e depois a gente pretende criar alguns áudios e vídeos para a gente jogar lá nas redes sociais, e está sempre alimentando o pessoal com informações a partir da experiência de vocês. Agradecer a Júlia, agradecer o Rodrigo, Eric, valeu, Bob. Muito importante dizer que a Letícia, que estaria aqui também apresentando com a gente, teve um probleminha no trabalho e não pôde participar. Tem um cara que está ajudando demais, tá vendo, que é o Guilherme Castro, que faz parte da coordenação também. Ele está aqui no nosso ponto eletrônico, aqui dizendo tudo que está rolando. Agradecer também a Priscila, que faz parte da coordenação, e todo o grupo que compõe lá o Política Quântica, e, obviamente, as pessoas que estão acompanhando a gente e as que vão acompanhar a partir das redes sociais. Valeu, galera. Eu queria também, no mesmo sentido, agradecer a Júlia, a Rodrigo, mais uma vez, por ter disponibilizado o tempo para estar aqui enriquecendo o nosso debate, né? A nossa intenção é sempre estar fazendo desse espaço um espaço de reflexão, né? O nome Política Quântica é aquela coisa que vai lá bem pequeno, sabe? A gente vai no mínimo detalhe para poder fazer uma análise. E a cultura hoje, ela carece muito de políticas públicas que pudessem estar sendo destinadas a esse setor tão importante para a nossa sociedade, né? E que seria também tão importante para esse momento de pandemia, né? Eu acho que as pessoas necessitam de cultura no dia a dia, mas quando o isolamento social imposto ficou algo muito presente, a cultura foi algo que foi ali para dar, como a Julia falou, o acalanto ali, né? Fazer com que as pessoas crescessem a rede de solidariedade, enfim, pudessem passar por isso com uma saúde mental um pouco melhor. Então, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês por ter enriquecido o debate e dizer que nós vamos fazer outros debates sobre temas importantes também aqui nessa página e que futuramente, possivelmente, a gente pode estar contando com vocês, com a contribuição de vocês também. Valeu, Léo e Bob, também pela companhia e até a próxima aí. Então, rapaziada, muito obrigado pela oportunidade. Desculpa o nervosismo. Júlia, para a gente conhecer. Eu acredito, cara, que a gente falou muito pouco aqui, né, por conta do tempo, e que a gente continue sempre nessa pegada, porque, rapidinho, eu ia falar isso na minha última entrada. Eu acredito que por conta do problema da volta ser mais dificultosa, de ser um negócio mais caro para você poder ir no show e tal, a gente vai precisar, de fato, da cultura do governo, de um apoio, de projetos, de benfeitorias do governo pela Secretaria de Cultura para poder ajudar o artista, talvez, que não tenha tanto nome, tanto dinheiro, para ele poder sobreviver.
Então, obrigado, boa noite para a galera e vamos que vamos. Show de bola, Rodrigo. Agora, Júlia, sua fala final. Na verdade, galera, só agradecer aí pelo convite. Foi um prazer aqui conhecer vocês, bater esse papo. Até quando o Léo me convidou, que ele me contou primeiro, na verdade, do grupo, né? Eu fiquei assim, cara, que maneiro. As pessoas estão se reunindo para fazer uma coisa legal, né? Tipo, alto astral. Então, só isso, obrigada, que bom que eu pude contribuir aí de alguma forma, Rodrigo, foi um imenso prazer, até já mandei um convite aqui para você no Instagram, então é isso, só agradecer mesmo. Valeu, Júlia, obrigado. Então, gente, a gente vai ficar por aqui, já chegando agora a 1 hora de live, eu queria agradecer a todo mundo, obrigado, Léo, obrigado, Eric, Guilherme, que está aí na coxia aí, vamos colocar dessa forma. Obrigado aí, Rodrigo, obrigado a Júlia. Só lembrando que a gente vai manter esse vídeo na nossa página, Política Quântica. Tem também o nosso Instagram, nossa página no Face. Dá uma pesquisada lá. A gente vai estar produzindo material com esse vídeo. E, enfim, vocês podem estar comentando. Mesmo depois, a gente vai estar sempre observando todos os comentários, sugestões. E é isso, pessoal. Boa noite, muito obrigado. E foi um sucesso, eu acho, esse primeiro vídeo aí do Política Quântica. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.